Gravando. E aí, quando nós formos lá para a primeira questão, nós vamos ver o seguinte. Na primeira questão, a Inglaterra ainda não vivia sobre o espaço da Revolução. Não tinha ainda o contexto da Revolução. O que a Inglaterra tinha? A Inglaterra tinha um governo absolutista, né? E um governo absolutista que buscava meios de fortalecer cada vez mais o poder, né? Então, eles buscavam meios de fortalecer seu poder a todo o instante. Então, na primeira questão, o que nós temos? A primeira questão começa com uma citação de um historiador inglês chamado Christopher Hill, tá? Esse cara é foda, tá? E ele fala sobre o ambiente na Inglaterra antes da Revolução. Então, o primeiro ponto da questão fala sobre os cercamentos, né? Então, lá pergunta quais as consequências indicadas no texto na política dos cercamentos. A política dos cercamentos foi uma política que estabeleceu uma reforma agrária do sentido ao contrário, né? Essa reforma agrária de sentido ao contrário quer dizer o quê? Tirou as terras dos pequenos camponeses, né? Essas terras dos pequenos, os camponeses foram retirados do seu espaço territorial e essas terras foram se acumulando nas mãos dos nobres. E a consequência disso é o quê? Que você teve a marginalização da classe camponesa. A classe camponesa ficou totalmente marginalizada. O que quer dizer a classe camponesa marginalizada? Sem terras, sem recursos, né? E essa classe camponesa passou a viver nas terras dos senhores, que estavam ali recuperando aquela terra, né? Porque você vai ter uma concentração de terras. É por isso que eu falo que é uma reforma agrária do sentido ao contrário, que concentra terras nas mãos de poucos e vai concentrar essas terras nas mãos dos senhores, tá? E aí eles passam a serem praticamente obrigados, passam a ter a obrigação de trabalhar de maneira forçada nas terras senhoriais, nas terras desses senhores. Então essa aí é a primeira questão, é a consequência, tá, da política do cercamento. Logo depois, a pergunta lá da questão 1, aponte outro destino para as populações mencionadas no texto, tá? Porque além de ir para a terra dos senhores, um outro destino que esses camponeses que perderam as terras tinham era ir para os centros urbanos, né? Ou seja, os antigos camponeses foram para os centros urbanos para ser o que? Mão de obra barata, para trabalhar nas manufaturas sobre a égide da mão de obra barata. Então eles tiveram que ir também para puderam ir também para as cidades para ter esse destino, trabalhar nas manufaturas, que estava começando na Inglaterra, né? A Inglaterra começa a ter as manufaturas ali a partir desse momento, a partir do século, entre o século XV, XVI, XVII, a Inglaterra começa a ter ali as manufaturas para chegar no na segunda metade do século XVIII, essas manufaturas se transformarem em indústrias, né? E aí começar a Revolução Industrial, que é uma das matérias que nós vamos ver aí mais para frente. Então, essa é a primeira questão. Então, fala sobre a questão dos cercamentos, que é uma política de retirada dos camponeses das terras, tá? E a entrega dessas terras para os senhores, estabelecendo um processo de concentração de renda. Essa concentração de terra faz os camponeses tornarem um grupo social marginalizado dentro um grupo social marginalizado dentro da sociedade inglesa e também se torna mão de obra barata nas estruturas das manufaturas nos centros urbanos da Inglaterra. Ok? Dúvida? Posso dar sequência? Pode. Então, aí na questão 2, tá? Aí nós já saímos dessa questão social da Inglaterra antes da Revolução para entrarmos na questão política.
né? Vamos entender como era a política da Inglaterra antes da Revolução. E aí, a primeira ponto que diz é: explique como era constituído o parlamento inglês e indique sua principal função. Porque, mesmo sendo uma nação absolutista, desde 1215 a Inglaterra tem um parlamento que foi constituído pela Carta Magna. Então o poder real tinha que ser compartilhado, tá? Compartilhado com um parlamento constituído de uma casa bicameral. Então, o parlamento inglês era bicameral. O que quer dizer isto? Constituído de duas casas, tá? Que nós vamos chamar, essas casas eram a Câmara dos Lordes, que é a top, né, que era onde ficavam os representantes da nobreza, e a Câmara do Comum, dos comuns, que era onde ficavam os representantes da alta burguesia, tá? E aí, né, você tinha esses dois espaços e a principal função do parlamento era aprovar impostos reais e compartilhar as ações políticas com o rei, tá? Então, este é o primeiro ponto. Então, você tem um parlamento desde 1215. Esse parlamento ele era de duas casas, então ele é dividido, e até hoje é assim, tá? São duas casas. Uma casa representando ali a nobreza, outra casa representando os comuns. Eles sentam um de frente pro outro, é legal pra caramba. No meio fica o primeiro-ministro e a equipe que gerencia o parlamento, né? E nos dois cantos assim do parlamento fica os representantes das duas casas e eles brigam mais que tudo, tá? E a principal função do parlamento nesta época era aprovar impostos que o rei achava necessário e compartilhar as ações políticas com o próprio rei, ou seja, legislar com o rei, governar juntamente com o rei. Então essa era a função do parlamento. O próximo questionamento já fala do absolutismo. Já fala da reconstrução da ideia absolutista na Inglaterra, onde os reis, a partir daí, irão ignorar, tá, toda a Carta Magna naquele momento. E aí quem começa a fazer isso? Um sujeito chamado Jaime I, rei Jaime I, tá? O que institui isso, tá? Institui que o rei Jaime I, tá? Ele era, vamos dizer assim, um cara que assumiu o poder, assim, do nada, porque ele era o rei ele era rei da Escócia, a Elizabeth veio a falecer, né? E aí esse sujeito assume o trono porque a Elizabeth não tinha deixado herdeiros. Aí ela assume. E ela assume com a ideia de já reintroduzir o absolutismo. Então, como que o Jaime vai pensar em fazer a vamos dizer assim, a reconstrução do absolutismo na Inglaterra? Através da teoria divina dos reis, né? Que quer dizer que os reis governam de acordo com a vontade divina, que eles seriam representantes de Deus na terra, segundo o poder do rei seria um poder constituído por Deus. Então ele faz isso. Então ele justifica o absolutismo dele assim, através dessa teoria divina, dizendo que ele está sendo alçado ao poder através de uma concepção divina, tá? E aí ele assume o poder e entra em atrito, né, em conflito religioso com os puritanos, que são os calvinistas, né, na Inglaterra, os calvinistas, e os católicos, que passam a serem perseguidos pelo rei, pois
o mesmo teria o apoio dos anglicanos, que é a igreja oficial da Inglaterra, né? Então ele passa a governar com o apoio dos anglicanos, mas ao mesmo tempo, para ter esse apoio dos anglicanos, eles passam a perseguir quem? Os puritanos e os católicos. E aí a questão C quer saber qual que foi o destino dos puritanos e dos católicos. Agora eu quero ouvir vocês. Católicos e puritanos da Inglaterra perseguidos vão para onde? Pra América. Oi? Pra América. Para América, exatamente. Ou seja, o destino assim, né, dessa perseguição foi que os puritanos, em sua maioria, migraram para a América inglesa, dando início ao processo de colonização das 13 colônias. As colônias britânicas da América, que hoje nós chamamos de Estados Unidos. Então, essa é a consequência, né? Os católicos até que não vieram em peso para a América, isso é curioso. Mas os puritanos vieram em massa, né? Os Estados Unidos é uma nação puritana. Isso é fato. Tanto é que, né, a maioria, religiosamente falando, nos Estados Unidos são protestantes, né, até hoje. Né? A Igreja Católica lá é a mínima parte da população, os cristãos católicos, tá? Então, fecha aqui, ok? Partimos para 3? Questão Sim. 3. A questão 3, aí já vai dar continuidade ao contexto político da Inglaterra. Só Então, agora que eu percebi que você estava corrigindo as questões do livro. oi, Chico. Só agora que eu percebi que você estava corrigindo as questões do livro. Ah, tá. E aí, né, o que nós temos aqui nesse ponto? Continuamos no contexto político, tá? No contexto político agora, aqui nós vamos falar sobre o outro rei. Porque nesse aqui nós falamos do Jaime. O Jaime deixa o poder e quem assume o poder é o filho dele, o Stuart. Não, o Stuart não, Carlos, que é da dinastia Stuart, né, Bruno? Né? Que é o Carlos. E aí é que nós queremos saber na questão 3 quais foram as atitudes absolutistas do Carlos. Tá? Então começa dizendo, cite algumas determinações de Carlos I que caracterizaram a sua atitude absolutista. Tá? O cara, né, governou, né, já Carlos I deu continuidade à política absolutista do pai, né, o Jaime I, e moldou o seu absolutismo de acordo com a teoria divina do rei. O rei, aqui no caso, o Carlos I aqui, ele se considerava um deus. Ele é um deus sobre a terra, né? Então, ele vai impor toda a sua gana por poder aí nesse momento através dessa da continuidade da teoria divina dos reis, tá? E aí na questão B, da 3, nós queremos saber das petições de direitos. Quando nós falamos na petição de direitos, essa petição de direitos era um documento que garantia as liberdades, tá? As liberdades na Inglaterra. Então, ela foi criada no ano de 1628, tá? E aí, seria como que um complemento da Constituição. Porque nós temos a Constituição, que é a Carta Magna, e a petição de direitos foi um documento complementar, que hoje, né, na legislação civil, né, constitucional, né, no direito constitucional, para quem for ir para o campo do direito no futuro, é o que nós chamamos de emenda constitucional. Então a petição de direitos foi uma emenda na Carta Magna, na qual, tá, declarava qual que foi a função da petição de direitos. A petição de direitos declarou que todos os impostos
tá? Todos os impostos criados pelo rei sem a aprovação do parlamento seriam considerados ilegais. Então, a partir daí, não era mais possível bancar, né, impostos sem o aval do parlamento. Além disso, né, decretou o fim do aquartelamento, tá, que era a obrigação de você hospedar soldados britânicos em sua casa e tal, tá? Proibiu o uso da lei marcial e proibiu as prisões arbitrárias, ou seja, o uso excessivo da força para cometer prisões que não eram legais. Então essa foi a petição de direitos. E o que o Carlos fez com essa petição de direitos? Carlos I não acatou a petição de direitos e decretou o fechamento do parlamento. O cara, não. Se eu não vou aceitar essa babaquice, esse monte de coisa. Então, na época eles podiam fazer isso, né? Fechar o parlamento a hora que eles quisessem. Ok? Dúvidas? Ou podemos ir para 4? Página 59. Questão 4. Não, beleza. Questão 4. Já a questão 4, tá? Continua ainda falando sobre o Carlos, mas agora ele quer falar sobre do reinado do Carlos dentro da questão social, tá? As ações que o Carlos tomou para estabelecer questões sociais dentro do espaço político da Inglaterra. E aí começa a pergunta dizendo: quais, né, a primeira pergunta, né, do primeiro questionamento. O texto é do Christopher Hill também, que esse cara é muito importante na história da Inglaterra para escrever. Quais os principais objetivos das classes sociais contrárias ao rei Carlos I? Tá? Quais, para começar, quem eram as classes contrárias? Era o povo, né, na sua grande maioria. Burguesia, baixa burguesia, alta burguesia, gentry, leverlands e por aí vai, né? E aí o que acontece? Aqui, então, a posição do povo era que eles queriam estabelecer a destruição das bases burocráticas do governo inglês. Acabar com a burocracia, né? Ou seja, eles queriam acabar com a burocracia no primeiro momento. Defendiam a construção, a formulação de leis que garantisse a liberdade, um dos pontos, né? Então eles queriam a liberdade, além disso, só mais uma, e a constituição de um exército permanente, que a Inglaterra ainda não tinha, ainda trazia consigo elementos ainda do período medieval, como não ter um exército ainda permanente. A questão B diz: quais as medidas que Carlos I levaram parte dos setores sociais a agirem contra ele? Simples, né? Censura, cobrança de impostos, perseguições políticas, repressão, prisões, que mais? Acho que tá bom, né? Com censura, perseguições. Então, atos absolutistas em gerais. Atos absolutistas em geral. Então, aquilo que cerceava as liberdades dos indivíduos foi o ponto para iniciar um processo aí de posição contrária da população contra o rei. O rei não estava aceitando, então, o absolutismo. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para a página 63 agora. Lá na questão 5. Aí a questão 5 nós já passamos pela Revolução Puritana. Ou seja, nós já tivemos aqui a primeira revolução.
E quem está no poder é Oliver Cromwell, né? Porque a primeira revolução que é a Revolução Puritana, é a revolução idealizada pelo parlamento, né? Que teve uma guerra, vamos ver se vocês lembram, né? Teve uma guerra civil entre duas tropas, uma tropa do rei e uma tropa do parlamento, né? A tropa do rei e os cavaleiros, a tropa do parlamento cabeças redondas. Começou uma guerra. Num primeiro momento, as tropas reais, que eram tropas mais profissionalizadas, conseguiram êxito militar, né? Conseguiram alcançar bons objetivos. Só que de repente entrou no comando dos cabeças redondas um sujeito chamado Oliver Cromwell, né? O Cruel. Né? E o Oliver Cromwell começou então a impor uma reviravolta, né? Estabeleceu ações para fortalecer o exército do parlamento e venceu a guerra. E aí ele vence a guerra e o poder sobe a cabeça. Por quê? Porque o Oliver Cromwell vai querer o poder para ele, né? E aí ele vai ter que encarar grupos sociais contrários a ele, ao Oliver Cromwell. Tá? Esses grupos sociais, o primeiro desses grupos são os Jingers. Tá? Então essa questão vai falar dos Jingers, que aí diz: o trecho anterior é a fala de Gerard Instaley, que foi um dos principais líderes do grupo dos Jingers, os escavadores. No trecho ele relata um problema na Inglaterra no século XVII. Qual era esse problema? Qual a solução apresentada pelos Jingers para a resolução desse problema? Então, qual que era o problema? Concentração de terras, que vinha desde os cercamentos, tá? E a solução, quando eu tenho concentração de terras, o que eu faço para acabar com ela? Distribuir, Bruno? Distribuir. E o que chama o processo de distribuição? Como que chama o processo de distribuição de terras? Hein? A solução seria a reforma agrária. Agrário. Sim, coloquei. Né? Ou seja, os Jingers defendiam a reforma agrária para acabar com a concentração de terras na Inglaterra, fruto lá do período dos cercamentos. Ou seja, você volta lá nos cercamentos, lá na primeira questão. Ó. Tá? Então, essa é a questão 5. Agora nós vamos para a questão 7 da página 64. Questão 7. Então nós pulamos a questão 6. Tá? Na questão 7, aí nós já falamos, voltamos a falar do absolutismo e vamos falar da questão da Revolução Puritana. Qual a liderança que organizou o exército puritano na luta contra o absolutismo? Quem foi o sujeito que organizou o exército britânico? Do parlamento? Oliver Cromwell. Né? Foi o Oliver Cromwell. Então a questão A. Por que eu tô apagando, né, velho? Eu lerdeza. Oliver Cromwell, líder dos exércitos puritano, os cabeças redondas. E aí, continua. Identifica os aspectos políticos e sociais da Revolução Puritana. Tá? A Revolução Puritana se posicionava contra o absolutismo, né? Então ele se posicionava contra a estrutura absolutista da dinastias inglesas, na época os Tudors, tá? Que mais? Tá? Cabeças redondas tinham apoio da burguesia representada no parlamento pelos membros da Câmara dos Comuns e tinham o apoio religioso dos puritanos, que eram totalmente contrário, né, essa situação, tá?
E aí, com o tempo, também receberam a adesão de camadas populares. Então aí era a estrutura que nós temos dessa galera que vai se posicionar contrário ao absolutismo e vai derrubar o absolutismo graças ao empenho do sujeito chamado Oliver Cromwell, que na próxima questão nós vamos falar dele, a questão 8, né? Quando vamos falar do principal ato político idealizado pelo Oliver Cromwell, que foi o Atos de Navegação. Então, explique a importância do ato de navegação para a economia inglesa e aponte duas ações políticas da República Puritana. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o Atos da Navegação, os Atos de Navegação, foi criado pelo Oliver Cromwell no ano de 1651. Esses atos de navegação foi de suma importância para o desenvolvimento naval da Inglaterra, pois, tá, a partir desse momento, pois proibia que navios de outras nacionalidades transportassem produtos da Inglaterra ou para a Inglaterra. Ou seja, não haveria horas nenhuma, tá, navios de outras nacionalidades ancorando nos portos britânicos. Somente navios ingleses. Consequência disso, fortaleceu, né, a marinha, né, britânica e também ajudou no desenvolvimento das práticas comerciais. Então essa é a consequência econômica, tá? Outras duas ações, né, das políticas do Oliver Cromwell determinou o fechamento do parlamento e se proclamou Lorde Protetor da Inglaterra, iniciando uma ditadura. O sujeito criou uma ditadura para ele chamar de sua, tá? Então, esse aí é o papel desempenhado pelo Oliver Cromwell, certo? Na questão 9, aí nós vamos dar um pulo, nós vamos lá para a página 69, né? Que aí nós vamos falar da Revolução Gloriosa, a última revolução. Quando você, né, tem a derrubada dos poderes ali absolutistas que estavam se restituindo. Por quê? Porque o Oliver Cromwell, quando ele falece, assume no seu lugar seu filho, né, o Ricardo. Ou Richard, em alguns livros traz até Richard ao invés de Ricardo. Só que esse sujeito era um Zé Ruela, era um bundão, tinha poderes nenhum. O que facilitou para vamos dizer assim, a nobreza se articular para retomar o poder. E eles voltaram ao poder. No momento que a nobreza chega ao poder, começa a reestruturar a ordem absolutista, essa nobreza é impedida de concluir o absolutismo com a Revolução Gloriosa. Tá? Então agora nós vamos saber o que essa Revolução Gloriosa nos trouxe. Tá? Primeiro ponto, lá na questão 9, tá? O primeiro ponto da questão 9 é o seguinte: explique o interesse dos sujeitos sociais na Revolução Inglesa. Monarquia, nobreza e burguesia. Então vamos lá. A questão 9. Começando pela burguesia, pela monarquia, né, pela nobreza. Qual que era o interesse da nobreza com as revoluções inglesas? Manter o regime monárquico, né? Porque a Inglaterra teve a experiência republicana aí com Oliver Cromwell e não agradou muita gente, tá? Então, o interesse monárquico, né, é este, da monarquia. Errei aqui, gente. Monarquia, tá? Já o interesse da nobreza
tá? Era, né, de manter suas posses, ou seja, suas terras. Tá? Já a burguesia, o que ela queria com a Revolução Inglesa? Ela queria extinguir os privilégios e as restrições econômicas que eram impostas pelo regime absolutista. Então aqui é a liberdade. Então essa aí são os interesses dos três grupos envolvidos aí no processo. De que forma a Revolução Inglesa contribuiu para fazer a Inglaterra a maior potência econômica da época? O que levou a Inglaterra a ser a maior potência econômica da época? Tá simples. Com a Revolução Inglesa, a burguesia conseguiu alcançar seus objetivos e estabelecer um processo de desenvolvimento das práticas econômicas, tornando a Inglaterra o principal centro econômico da Europa. E isso foi, gente, até a Primeira Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era o centro econômico da Europa. Da Europa não, né? Do mundo. Né? Porque da Europa é pouco, porque da Europa eles são ainda, né? Inglaterra e Alemanha ali disputam ali um espaço ali. Inglaterra e Alemanha... Inglaterra e França que é jogo hoje, né? Não, binto, é França e Alemanha. Né, Lucas, Buraco? Tá acordado aí? Tá nada, né? Pô, nem tá tudo dormindo. Vamos pra questão 10. Porque tá acabando, só acho que vai dar tempo. Vamos lá, questão 10. Identifique o contexto em que o documento foi escrito. Qual documento que é esse? Tá? Esse documento aqui é um documento escrito pelo Parlamento Britânico, tá? É a petição de direito, tá? É quando você tem a Declaração de Direitos da Inglaterra. Então, identifique o contexto em que o documento foi escrito. Bem simples, né? Essa declaração foi escrita durante a Revolução Gloriosa. A Declaração de Direitos foi escrita durante a Revolução Gloriosa, tá? E ela vai determinar novos padrões para a Inglaterra, novos padrões políticos e sociais para a Inglaterra, tá? Na última fase da Revolução. Que aí, a questão B, a Declaração dos Direitos estabelece qual a relação entre o poder entre o rei e o parlamento. Essa Declaração de Direitos irá consagrar a instituição da monarquia parlamentarista na Inglaterra. Em resumo, eu gosto de colocar essa frase: o rei reina, mas não governa. Simples. A relação é essa. É uma relação de aceitação de poderes. O rei não vai ele vai reinar, mas ele não vai governar a partir daqui. Quem governa é o parlamento. E é assim até hoje na Inglaterra. Ou você acha que aquela rainha de 150... Porque eu acho que a rainha da Inglaterra tem 150 anos. Né? Ela não manda, ela não governa. Quem governa é o cara lá que viaja, declara as vacinas lá na Inglaterra, né? Que já tá, né, bem avançado. Lá a galera nem tá usando máscara mais e tal. Né? Lá já tem mais de 70% da população adulta com primeira dose. E vocês vão vacinar, vocês viram? Em breve. Graças a Deus, hein? Passando Nossa, de hora eu já. vi isso também. Foi aprovada a vacina da Pfizer para de 12 a 16 anos. É isso? Acho que é. 12 a 16 anos aqui no Brasil. O problema é que não tem vacina da Pfizer, né? Então tem que esperar chegar, né? Mas vai chegar um dia. Então, vamos para a próxima. Questão 12. Porque tá fechando já.
Na página 70. Cite duas consequências da Revolução Inglesa no século XVIII e analise a relação delas com o desenvolvimento da economia e escala industrial da Inglaterra. Também simples, tá? As revoluções inglesas instituíram o parlamentarismo e deram poderes políticos e econômicos para a burguesia, assim com a garantia das liberdades, a classe burguesa conseguiu estabelecer novos padrões econômicos para a Inglaterra, o que levará posteriormente à Revolução Industrial, que é quando a Inglaterra vai se industrializar, tá? Questão 13, para fechar aqui essa parte aqui, que acho que tem duas questões ainda, a 11 e a 12. Questão 13, é da UFMG essa questão, adoro questões da UFMG, tá? Fala aí das três fases da Revolução, tá? 1640 puritana e 1668 a Revolução Gloriosa, tá? E aí a questão A quer saber, explica o que em cada uma dessas fases levou o uso respectivo do adjetivo identificado para a identificação do momento, ou seja, o termo revolução, tá? Então eu quero saber por que nós vamos usar o termo revolução aí como aspecto de mudança, né? Foi o termo revolução é usado pelo fato de ter estabelecido mudanças imediatas nas questões políticas, sociais e econômicas da Inglaterra, como, né, a instituição de uma ditadura, de uma república e ditadura por Oliver Cromwell e, né, a instituição de uma monarquia parlamentarista na Revolução Gloriosa. Porque revolução significa isso, mudança. Mudança imediata. Ok? E aqui nós tivemos uma mudança imediata dos padrões. Né? O Oliver Cromwell decretou uma ditadura, uma república. Né? Enquanto lá a galera da Revolução Gloriosa constituiu uma monarquia parlamentar. Mudou os padrões políticos da Inglaterra. Tá? E tem a B. Analise duas implicações políticas decorrentes do processo da revolucionária inglesa no século XVII. Tá? Então, implicações políticas, na B, fim do absolutismo na Inglaterra, é a primeira implicação, a primeira consequência, né? E aí a segunda, criação do ambiente para o desenvolvimento industrial da Inglaterra. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Não vai dar tempo de nós corrigirmos as outras duas, então eu vou fechar aqui, tá? Eu gravei a aula, vou parar a gravação dela aqui.